Olá, turma. Bem-vindos a mais um dia da nossa rotina da semana. E durante esses dias, turma, o nosso gênero da semana será a fábula. Um gênero bastante conhecido por todos, né? Um gênero que tem como finalidade deixar uma lição de moral, ou seja, um ensinamento sobre a vivência de um determinado acontecimento, né? Então, turma, vamos lá conhecer um pouco mais sobre o nosso gênero da semana. Característica da fábula. Narrativa curta. Turma, na fábula, o texto ele é um texto curto, escrito em parágrafo, que traz em sua estrutura travessão para representar a fala dos personagens. E esses personagens, turma, na maioria das vezes, são animais que pensam e agem como seres humanos. Também, turma, existem fábulas que trazem em suas narrativas objetos que falam e agem como pessoas. A fábula, gente, ela pode ser oral e escrita. Ela traz uma crítica sobre o comportamento e valores ou grupos sociais. A fábula ela tem a presença de uma lição de moral que pode ser implícita ou explícita. O que isso significa? A gente pode ver a moral sempre no final do seu texto, onde a gente vê claramente o que o autor deixou como lição de moral, ou seja, como reflexão sobre a escrita do seu texto, ou então ela pode estar ali apenas e a gente tem que explorar mais o texto e assim descobrir qual será a sua lição de moral. Vejamos um exemplo do texto. Como a gente viu, turma, o nosso texto de ontem, ele é uma fábula, porém ele não tem uma moral, não é verdade? Mas se a gente for analisar o texto, a gente percebe logo de cara a sua moral, que é o respeito pelos mais velhos. Quando o lápis velho, ou seja, o toquinho de lápis, mostra para o lápis novo toda a sua vivência, toda a sua história de vida, toda a sua experiência, né? E o lápis novo fica ali, morrendo de vergonha, pois no início ele pensava que o lápis velho estava morrendo de inveja dele, por ele ter chegado ali, ser um lápis novo, né? Bonito. Na verdade, para a nossa vida, turma, a gente deve sempre respeitar os mais velhos, pois eles já viveram muita coisa e têm muitos para nos ensinar, não é verdade? E foi essa a lição de moral do nosso texto de ontem, o toco de lápis. O respeito pelos mais velhos, né? Pois eles têm muitos a nos mostrar e a nos ensinar sobre as suas vivências. Turma, agora que a gente compreendeu melhor a principal função da fábula, que é deixar um ensinamento e passar uma lição de moral sobre um determinado acontecimento, né? Agora nós vamos para o nosso conteúdo do dia, certo? Então vamos lá. Turma, o nosso conteúdo do dia vai ser atividade com os descritores, certo? Preste atenção que essa atividade vai estar no nosso grupo de estudo. O que vai ser necessário para que você realize essa atividade com sucesso? Gente, vocês vão ter que resolver as atividades com bastante atenção, pois ela vai envolver os descritores, certo? Vou apresentar agora cada um dos descritores que vocês vão encontrar na nossa atividade. Então, vamos lá. O primeiro descritor, turma, é o D13. O que ele vai pedir para você? Localizar a informação explícita em texto. Ou seja, você vai ler esse primeiro texto, vai compreender o que esse texto está falando e, em seguida, vai responder essa questão número 1 de acordo com o que o descritor está lhe pedindo. Localizar a informação explícita em texto. Ou seja, a
a informação vai estar ali claramente dentro do texto, certo? Você só precisa ter bastante atenção. Vamos agora para o texto 2. O texto 2, turma, vai querer de você que você compreenda o que o descritor 14 e o descritor 15 vai lhe pedir sobre esse texto. Você vai ler o texto e, em seguida, no D14, vai inferir informações em um texto verbal. O que é inferir? Você inferir, turma, é a mesma coisa de localizar. Então, você vai ler o texto com bastante atenção e vai localizar dentro do texto o que a pergunta está lhe pedindo, certo? Bastante atenção. Agora nós vamos para o D15. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Ou seja, no D14, gente, por isso que vocês têm que prestar atenção. No D14, vai pedir para você inferir informações dentro do texto, ou seja, localizar uma informação que está ali dentro do texto. E já no D15, você vai apenas compreender o significado de uma palavra que está ali no texto. E em seguida, nós vamos para o próximo texto. Você vai ter uma história em quadrinho, onde você vai analisar essa história com bastante atenção, observar cada imagem, ver cada detalhe dela, certo? Para você conseguir responder a pergunta relacionada ao D16, que diz o seguinte: interpretar texto não verbal e texto que articula elementos verbais e não verbais. Ou seja, você vai ter que associar o desenho vai relacionar as imagens com a escrita que você está vendo. Em seguida, você vai ter um texto onde você vai responder a pergunta relacionada ao D18. Reconhecer o tema ou assunto de um texto lido. Você vai analisar os detalhes de que você está vendo, vai ler com bastante atenção para você localizar a resposta certa para esse descritor, ok? Próximo é o D19. O que o D19 vai pedir para você? Distinguir fatos de opiniões relativas a esse fato. Ou seja, você vai ler esse texto com muita atenção e em seguida você vai identificar dentro do texto o que é uma opinião a respeito do texto que você leu. Por isso, bastante atenção e foco na atividade proposta para que assim ela seja realizada com bastante sucesso. Abraço e até a nossa próxima atividade.